gente, tudo bem? Eu espero que sim, né? Aqui onde a gente tá gravando tá um tempinho gostoso, bom para estudar com uma chuvinha, tá uma delícia. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática e vou fazer a correção com vocês da semana 2 do PET 7. Gente, que delícia que tá a semana 2! Sisteminha de equação! Nossa, eu adorei, tava resolvendo agora, show de bola! E eu já vou fazer a correção com vocês, né? Eu não vou falar do sistema antes das correções para o nosso vídeo não ficar muito grande. A gente já conversa sobre isso, né? Então vamos lá! Nossa, eu adoro o sisteminha, gente. E eu acho que vocês também vão gostar. Em cada letra, ele pediu pra gente, ele escolheu o método que ele queria que a gente utilizasse para resolver os sistemas. Por quê? São dois métodos que são muito trabalhados, né? O método da adição e o método da substituição. E dependendo da situação que eu tenho, é melhor usar um ou o outro. Minha dica como professora para os meus alunos sempre, se você não tiver condições de aprender os dois métodos, que é o ideal, aprenda substituição. Por quê? Porque no próximo ano você aprende o sisteminha de equações de segundo grau e aí a gente usa a substituição para resolver. Então, bora começar, gente? A nossa semana 2 traz um exercício com várias letras. E a letra A e a letra B já foram resolvidas e nós vamos fazer as demais. Então, vamos para a letra C. A gente tem x menos y igual a 0 e 2x mais 3y igual a 5. E quem fez o PET pediu para a gente resolver usando o método da substituição. Gente, primeiro quero falar com vocês que a chave está aqui para indicar para a gente que nós queremos uma solução que sirva para a primeira equação, mas também sirva para a segunda. Por isso a gente tem essa chave. Substituição quer dizer o quê? Substituir, né? Só que como eu posso substituir? O que eu posso fazer para substituir alguém? Ou alguma coisa? Eu só posso fazer essa substituição quando eu tenho itens de valores iguais, que correspondem, né? Então eu sempre falo isso quando eu estou em sala de aula, eu falo com os meus alunos. Se eu tiro licença, o professor de português, o professor de geografia não pode dar aula no meu lugar. Tem que ser um professor de matemática, que vai ser diferente de mim, mas vai ser formado na mesma área que eu. E a mesma coisa acontece comigo em relação aos outros professores. Então a gente pode substituir, mas por algo que seja equivalente. Da mesma forma, se eu ganhar uma roupa e não me servir e for trocar, não tiver lá do tamanho que me sirva, eu posso fazer a troca na loja por uma outra peça diferente, desde que seja equivalente os valores. Ou eu complete um pouco com o valor, né, extra, mas a troca é feita por equivalência. Então vamos lá? O que eu vou fazer aqui? Vou escolher a letra que está mais fácil de eu deixar sozinha, isolada. Quem está mais fácil ali de ficar sozinho? O X. Eu vou pegar o X e vou deixar ele sozinho. Então, eu vou pegar o Y que está do lado dele e vou trazer para o outro lado. O Y está negativo, ele vem para cá, ele vem positivo, né? Ele pulou de lado, trocou o lado. Esse zero não tem necessidade da gente colocar. Por que não tem? Porque 0 mais Y é Y. Então, quem colocou direto assim, tá certíssimo, não tem problema nenhum. E eu tenho uns esqueminhas para fazer essas trocas que eu sempre vou indicando com setinho que eu tô fazendo, para não ficar escrevendo e ficar muito cansativo para vocês. Isolei o x, eu venho nessa equação de baixo, que eu não posso voltar na mesma equação que eu isolei, senão eu vou chegar em 0 igual a 0. Então eu tenho que, sempre que isolei numa equação, eu vou na outra equação e faço a troca. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o x. Eu não falei que o x é igual ao y? Então eu vou fazer essa troca. Eu vou colocar 2 vezes y mais 3y igual a 5. Eu estou trocando o x pelo y. Por quê? Porque eu posso juntar y com y. E x com y eu não podia, certo? Então, 2y mais 3y vão ser iguais a 5y. Isso é igual a 5. Quanto vale o meu y, então? 5 dividido por 5. Opa, meu y vale 1. Eu não terminei, né? Eu achei o y, agora eu vou buscar o meu x.
Meu x não é igual ao meu y? Então, se o meu y vale 1, o meu x também vale 1. Terminei o sistema, tem uma coisa muito importante. Solução. Sempre o x primeiro e o y depois. Há muitos anos atrás, eu estava dando aula particular para uma menina e ela falou para mim assim, ela fez uma prova e levou a prova para mim e falou assim, eu fiz a prova, eu tirei 0 na prova. Era sistema, só tinha sistema. O que eu fiz aqui? Gente, o sistema dela estava todo certo. Na hora de colocar a solução, ela trocou a ordem. Então, é muito importante ficar atento a essa solução no sistema, até porque, para confundir vocês, quando o x e o y não forem iguais, se for uma prova fechada, ela vai aparecer a solução na ordem certa e ela vai ter a solução na ordem trocada, para confundir vocês. Então, sempre atentos a isso. Bora para a próxima letra? Próximo método, né, letra D, pediu para a gente fazer usando o método da adição. Era o método que eu mais gostava quando eu estudava, quando ele já vinha prontinho, assim, igual esse aqui tá, porque ele é muito rapidinho de fazer. Qual é o objetivo do método da adição? Né? Você escolher uma letra para você cancelar. Então, se ela não tiver no jeito de você perceber que elas não se anulam, a gente tem que criar uma situação para isso. Como, Cintia, eu vou fazer isso? Eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo. Mas ele só funciona, eu só consigo resolver o sistema por esse método se quando eu fizer essa soma, ou o x ou o y zerar. Aí eu fico com uma letra só. Então aqui tá tranquilo, ó. Eu já percebi que esse mais y com esse menos y dá 0. Então eu posso cortar, por isso ele tá no jeito para eu resolver por adição. 2x mais 3x vão dar 5x. E 5 mais 10 dá 15. Então, eu tenho 5x igual a 15. Quem vai ser o meu x? 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 são 3. Achei o x, eu tenho que achar o y. Eu sempre preciso dos dois. E o que eu vou fazer para achar o y? Eu venho em qualquer uma das duas equações e no lugar do x eu vou colocar o 3. Eu vou escolher de cima porque está positivo, está mais fácil. Então, eu repito ela aqui, hábito que eu tenho, tá? De repetir. E no lugar do x, eu vou colocar o 3. 2x é 2 vezes x, mas eu não sou obrigada a pôr vezes. Quando eu troco o x pelo 3, eu tenho a obrigação de colocar o vezes para não parecer 23. 2 vezes 3 são 6, mais y é igual a 5. O 6 não junta com y, mas ele junta com 5, então ele vai para o lado do 5. Ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, se eu juntar o 5 com menos 6, eu vou ficar com menos 1, porque sinais diferentes a gente vai subtrair e dar o sinal do número que tem módulo maior. Então, fica menos 1. Lembra o que é módulo? Boa! O que é módulo, né? Deixa eu parar aqui. Tio Marcos está pedindo para eu relembrar com vocês o que é módulo. Quando eu falo de módulo, gente, eu estou falando do valor absoluto, sem sinal. Então, quando eu falo assim, o número de maior módulo é o 6. Se eu não usar a palavra módulo, vocês vão falar para mim assim, o maior é o 5, porque o 5 é positivo e o 6 é negativo. Mas quando eu falo módulo, eu não estou olhando o sinal. Eu olho quem vale mais, o 5 ou o 6. O 6 vale mais do que o 5, então eu dou o sinal do 6, porque sem sinal o valor do 6 é mais alto. É o valor absoluto dele. A gente representa módulo assim, por exemplo, módulo de menos 5 é 5, módulo de mais 5 é 5, tá? Então, módulo é o valor do número, é o valor absoluto do número. Solução, x primeiro, y depois. Sempre assim. Não importa se o x vale mais que o y, beleza? Bora para o próximo? Gente, muito gostoso trabalhar com o sistema, né? Vamos fazer a letra E? Então, a letra E, eles pediram pra gente fazer usando o método da substituição. Se eu estivesse fazendo, sabendo os dois métodos, eu não faria substituição e vocês vão ver por quê. O que acontece aqui? A gente tem que escolher uma letra para deixar sozinha, né? E aí, eu sempre tento olhar, assim, se tem letra que tá sem número na frente, né, sem coeficiente, e com sinal de mais, de preferência.
Se a Cintia eu tenho que escolher uma que está com menos e a outra que está com coeficiente diferente de 1, eu escolheria o que está negativo, com coeficiente menos 1. Mas nesse caso aqui, a gente não tem uma situação dessa. Todas elas estão com coeficientes diferentes de 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu vou isolar uma letra qualquer, eu vou escolher a que está com o menor coeficiente, que é o 2, mas esses são uns critérios que eu uso no meu dia a dia para poder sempre tentar seguir um padrão. Então eu vou colocar a setinha aqui, mas olha o detalhe, o 2x está aqui, igual a 9, o 3y está positivo, ele vem para cá negativo, 2x igual a 9 menos 3y, beleza. Mas eu deixei o x sozinho? O x ele ainda está acompanhado, quem está acompanhando o x? O 2. E aí eu tenho que tirar esse 2 dali. E como que eu faço isso? Eu pego o 2 que está multiplicando e ele vai para o outro lado dividindo. Por isso eu falei para vocês que eu não faria usando o método da substituição aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? Bom, vou deixar o x assim, venho na equação de baixo, sempre na equação, né, contrária que eu substituí, que é na que eu isolei, desculpa, e no lugar do x, olha o que eu vou colocar. 9 menos 3y sobre 2. Por quê? Porque o x, ele é igual a essa expressão inteira. E o resto eu vou repetir. Não vai ficar tão feio quanto parece, porque a gente tem uma vantagem aqui. O 4, ele é múltiplo do 2, né? E aí a gente pode simplificar, dividir 4 por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Melhorou, eu tô livre da fração. O que eu vou fazer então? 2 vezes 9, 18. E 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 5 igual a 7. Esse menos 6y e esse menos 5y a gente pode juntar, dá menos 11y. Então, menos 11y é igual a 7. O 18 está positivo, ele vem para o outro lado. O que foi? Negativo. Menos 11y é igual a menos 11. Por quê? Essa monstruosidade toda só para dar 1. Yes. Tá bom. Então, mais 7 com menos 18, a gente subtrai, dá o sinal de quem tem módulo maior, né? No caso, a gente faz 18 menos 7, dá o sinal do 18. Eu não vou deixar esse menos 11y, gente. Eu multiplico por menos 1, para o sinal do y ficar positivo, aquele que está na frente da letra. É ele que eu não posso deixar negativo. Então, menos vezes menos vira mais. E menos vezes menos aqui vira mais também. Aqui não me importa. Aqui é que eu não gosto do negativo, eu não deixo, tá bom? Quem é o meu y, então? 11 dividido por 11. Isso dá 1. Achei o y, eu ainda tenho que achar o x. Então, meu x vai ser 9 menos 3 vezes 1 dividido por 2. Troquei o y por 1. Então, quem é o meu x? Meu x é 9, 3 vezes 1 são 3, dividido por 2. 9 menos 3 dá 6, dividido por 2, 3. Solução 3 e 1. Beleza? Gente, eu não ia fazer, não, mas eu não aguento de vontade de fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Vocês viram que eu coloquei a letra F aqui em cima, né? Então, mas eu vou fazer a letra E aqui embaixo, usando o método da adição para vocês perceberem a diferença de um com o outro, pode ser? Olha só. Você tá animada mesmo, hein? Eu gosto. Porque eles não passaram para vocês nenhuma situação para resolver por adição quando você não tem as letras prontas para cortar. Porque se a gente olhar aqui e eu for juntar o 2 com 4, 2x com 4x vai dar 6. Se eu for juntar o 3y com menos 5y dá menos 2. Então, nesse caso, como que eu faço para resolver pelo método da adição? Né? Se é um método que existe, se é um método que eu posso utilizar, não dá certo, não funciona assim. Nos exemplos que ele passou, isso não acontece. O
que a gente faz? A gente escolhe uma letra para cortar e aí a gente olha o que é preciso para cancelar essa letra. Se eu olhar aqui, os sinais já estão trocados, mas eu não tenho valor nenhum que eu multiplique o 3 que dê 5 e nem valor nenhum que eu multiplique o 5 e dê 3. Não quer dizer que eu não possa multiplicar, eu posso. É só multiplicar a equação de baixo por 3 e a de cima por 5, porque vai dar 15. Mas se eu pegar o x, fica mais fácil para eu fazer. Por que fica mais fácil? Porque se eu fizer 2 vezes 2 dá 4. Então eu já consigo cortar o x só mexendo na equação de cima. Ah, Cíntia, mas está positivo. Os dois estão positivos. Não tem problema não, eu faço isso aqui, ó. Multiplico por menos 2. Olha o que vai acontecer. 2x vezes menos 2, menos 4x. 3y vezes menos 2, menos 6y. 9 vezes menos 2, menos 18. A equação de baixo, eu repito. O menos 4x com mais 4x, eu posso cortar. Menos 6y com menos 5y, menos 11y. Menos 18 com 7, menos 11. Multiplico por menos 1. Quem não gosta de multiplicar pode passar o 11 negativo para o outro lado, não tem problema. 11 dividido por 11, eu achei meu y que vale 1. E daí eu venho na equação que eu quiser. Eu geralmente vou na que está toda positiva, para não ter que multiplicar por menos 1. E troco o y pelo valor que eu achei. Então, eu tenho 2x, 3 vezes 1 são 3, igual a 9. Então, 2x é igual a 9 menos 3. 2x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 2, que é 3. A mesma solução, tá bom? Então, assim, a gente olhando aqui, né, de repente, Cíntia, mas o trabalho foi o mesmo. Mas aqui não ficou tão monstruoso porque a gente conseguiu cortar. Se a gente não conseguisse cortar, teria que tirar mínimo múltiplo comum. Então, ela ia ficar um pouquinho maior do que ela ficou. Mas sempre, né, nesse PET, eu poderia fazer na letra E esse método se eu achei mais fácil? Não. Por quê? Porque no PET ele pediu que você fizesse usando o método da substituição. Mas quando não for solicitado o método, você escolhe o que você quiser fazer, tá bom? Vamos fazer a letra F? Deixa eu apagar aqui. Gente, a letra F tá rapidinha de ser feita, né? Porque a gente olha aqui e já vê que o mais y com menos y a gente corta. Então, eu já vou dar meu traço aqui. 2x mais 3x, 5x, mais y com menos y dá 0. Eu sempre corto quando dá 0, para eu não esquecer disso, que deu 0. E 18 mais 2, 20. Então, x é igual a 20 dividido por 5. Meu x vale 4. Daí eu venho em uma das duas equações e no lugar do x eu coloco 4. Qualquer uma, tá, gente? Eu vou na de cima. Eu já falei pra vocês que eu gosto de ir sempre na que tá positiva. Então, no lugar do x, 4. 2 vezes 4 são 8. Mais y é igual a 18. Então, y é igual a 18 menos 8. Tá positivo, vem pra cá, negativo. E 18 menos 8 é 10. Solução 4 e 10. Terminamos. E se vocês quiserem saber se o sistema de vocês está certo ou errado, é só vocês pegarem os valores que vocês encontraram e testarem aqui, ó. 2 vezes 4 são 8, mais 10, 18, deu certo. Testa na de baixo. 3 vezes 4, 12. Menos 10, 2. Então, nosso sisteminha tá certo. Tranquilo, né? Bom demais. Gente, terminamos. A semana 2 era só isso. Espero ter ajudado vocês. E aí, vem a petição, né, gente? Se você gostou da aula, deixa o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso, né? Por quê? Porque o canal ele precisa de vocês. A gente precisa de ver que a gente está conseguindo ajudar vocês também, para que a gente tenha motivação de estar aqui. Vocês não sabem como a gente gosta quando a gente vê vocês perguntando as coisas pra gente, tirando dúvida, falando que ajudou, que a gente
conseguiu fazer com que vocês entendessem. Isso é o que move a gente para estar aqui. Fala assim, não, eu vou fazer o vídeo, a gente está ajudando os nossos alunos, porque todos vocês que estão nos assistindo são nossos alunos. Então é muito bom quando vocês fazem, né, essa interação com a gente fica muito feliz com isso. E eu quero pedir, gente, tio Marcos está quase com 10 mil inscritos. Ajudem a divulgar o canal dele para ele chegar nos 10 mil. A gente está super ansioso, torcendo para que ele consiga chegar lá. Então corra lá, se você não for inscrito ainda, vá lá no canal do tio Marcos, está fazendo correção do PET de português. Se você já é inscrito, faça propaganda para ele, para a gente conseguir chegar nesses 10 mil. Eu falei para ele para a gente pensar numa coisa legal para fazer com vocês quando der 10 mil. A gente ainda não conseguiu parar e pensar nisso não, mas a gente vai pensar. Fechado? Foi muito bom.